Celulose Rio-Grandense, há mais de 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Supetro, a favor da revenda e do consumidor gaúcho. Planalto, aliás, os ônibus da Planalto continuam sendo os ônibus de grande conforto, comodidade e tal, e fazem a linha até Uruguaiana, que deveria ir... Tu conhece Uruguaiana? Não conheço. Então vai conhecer pela Planalto. Contigo. Não sei se tu vai querer agora Planalto ou azul. Vamos na Planalto. Planalto. Tem a opção da azul também, mas vamos de Planalto. Então pode usar as duas alternativas. Nardon Inácio, auditores e consultores, há 48 anos gerando resultados para seus clientes e também a credibilidade para estes. Tu terás uma convidada especial hoje, uma morena, linda, coach. Super especial e super, mas uma do pessoa interior, super inclusive, sensível. Né? Do interior, da região metropolitana também, né? É, da região metropolitana. A tua zona ali, né? Exatamente. Está prestigiando as tuas coleguinhas. Claro, a gente certo. tem que trazer os bons, a gente traz. Os bons estão ali, né? Traz e traz novamente, Tá certo. né? Então, Samantha Garcês, ela é uma pessoa que fez a formação do coaching de vida, né? Então ela tem uma história muito rica para trazer para nós, assim, de ressignificação de muitas questões e principalmente de troca também de contexto profissional. Então traz para nós assim uma breve abordagem de como que tu chegou até o coaching. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por esse dia, a vocês pela oportunidade de estar contando a minha trajetória no coaching, um pouco da minha vida e principalmente pela oportunidade de estar conversando sobre o coaching mesmo. Bom, a minha carreira sempre foi muito em funções operacionais, nível financeiro, cobrança, controladoria, funções bem operacionais, mesmo que em cargos de liderança, mas justamente o que me chamava mais atenção era a questão das pessoas, do próprio atendimento ao cliente e da equipe, né? De que forma que eu mantinha essas pessoas engajadas e como que eu fazia esse atendimento, essa negociação de uma forma mais assertiva, voltado assim com um olhar muito mais para a relação, né, e tratando das pessoas em si. Então, embora eu tenha uma formação financeira, na pós-graduação eu já migrei para uma área já de pessoas, para querer conhecer esse âmbito pessoal e como que eu trataria as relações, como que eu deixaria as pessoas mais engajadas e comprometidas com a missão da empresa. Então, após já fui com um olhar assim, então, em gestão de pessoas e liderança coaching, foi onde eu comecei a conhecer um pouco mais do coaching. Eu não sabia até então que ele tratava da questão pessoal. Eu tinha um olhar mais voltado para o coaching da questão do business, né, da empresa, e que equipes, né, de alta performance, que diz muito. E quando eu conheci o coaching com viés pessoal, bom, foi onde eu me apaixonei. Então, em 2015... eu tracei essa meta de conhecer o coach e fazer a formação. É importante ressaltar que hoje as especializações e MBAs que trabalham o coaching, eles não fazem um processo vivencial. Então, por isso que a Samantha buscou após dela, né, uma redundância aqui, a formação pela Sociedade Gaúcha, porque na especialização é tudo muito superficial, né? Eu que sou professora, eu vejo assim. Então, hoje nós não temos uma especialização que trabalhe o processo vivencial. Na verdade, a gente entende dentro da teoria o que é o processo de coaching, exato, mas de fato tu vai descobrir isso dentro de uma formação, então com uma escola específica para isso, né? Então, exato, foi assim que tu descobriu e aí o que surgiu a partir disso, assim, de modificações? O coaching na minha vida foi um divisor de águas assim, em termos pessoais e profissionais. Então, eu fazia formação, além de, claro, formar um profissional de coach dessa área maravilhosa, tu passa pelo processo junto com os colegas. Então, essa própria vivência que eu tive é algo que a gente testemunha para os clientes, né? Então, tu cria já aí uma empatia, um relacionamento, porque realmente tu acredita que aquilo funciona, né? E os benefícios que traz para a tua vida. Então, tu consegue refletir isso, né? Acerca da profissão. Então, para mim, o maior ganho foi este, né? O maior benefício que o coach pode trazer para as pessoas é o autoconhecimento, é esse impacto de tu saber quais são os teus valores. Então, foi exatamente aí onde eu descobri os pontos fortes e é tudo aquilo que eu não vinha trabalhando, mas que era um ponto forte. Que, então, na verdade, ficava, digamos assim, em stand-by, porque tu trabalhava num ambiente mais competitivo, exato, e também era uma empresa da família, exato, né? E bem era operacional, um contexto familiar, onde era praticamente uma dedicação exclusiva. Exato. Então, muitas vezes, aqueles outros aspectos que havia um desejo de desenvolver não tinha nem oportunidade. Exatamente. E são duas áreas com uma responsabilidade muito grande, né? Uma parte financeira e a parte de gestão de pessoas, né? Então, não teria como ficar dividida entre esses dois momentos. Então, agora me dedico exclusivamente, né, sair da empresa onde eu estava e quero trabalhar a fundo a parte de desenvolvimento humano, do coaching. E no próprio curso descobri o que de fato eu sempre carreguei para as minhas relações e aquilo que é evidente, né, em tudo que eu faço,
que é a questão de Deus, né? E buscar isso, a liderança com o modelo em Jesus Cristo e seus ensinamentos. Isso eu sempre carreguei para todos os relacionamentos que eu tive, pessoal e profissional. E então comecei a trabalhar mais a fundo isso, né? Buscar realmente fazer obras de Deus e trazer isso para dentro do trabalho do coach. Trabalhando mais a questão espiritual, das relações, né, a busca pelo amor ao próximo, em desenvolver um trabalho com qualidade, que resgate sentimentos, emoções, porque embora a gente esteja numa sociedade individualista, uma sociedade materialista, ainda é possível resgatar isso. E então, é preciso que alguém faça isso. Exatamente. Né? Essa questão que a Samantha coloca aí, nós temos conversado sobre isso, né, Lília? E eu tenho trazido aqui, inclusive estou lançando um livro no mês que vem, que é sobre essas questões. Por exemplo, assim, aqui onde ela fala em Jesus Cristo, o livro um dos mais vendidos nos últimos anos é O Segredo, né? O Segredo teve a base no Evangelho de Jesus Cristo. Então, na verdade, o ano que vem faz 500 anos da Reforma Protestante de Calvino e Martinho Lutero, essas questões que tudo transformou a tua vida, quando se coloca a questão do individual e do coletivo, nós temos que perceber o seguinte: o coletivo só vai bem quando os individuais estão bem. Exato. Ou seja, tu não pode construir um coletivo sem que o individual esteja para baixo, que o individual não esteja construído. Então, a tua mudança na tua vida significou exatamente isso. Ou seja, tu preparaste, transformaste individualmente para poder passar isso para o coletivo. Primeiro tu. Primeiro ela. Então, primeiro tu tens que cuidar do teu lado, quer dizer, transformar a tua vida, mudar interiormente. E isso realmente o coaching é um dos instrumentos que possibilita isso. E, na verdade, se nós pegarmos os países, eu sempre digo isso, os países mais desenvolvidos, aqueles que já antes da Revolução Industrial eram líderes, eles eram pela questão da crença protestante, que ela está embasada no Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, que a coisa mais importante é isso aí, é a questão do tratamento individual. As pessoas acham que Deus é misericordioso de graça. Não, Deus te cobra um preço muito forte, é o maior preço que Deus cobra. Então, não tem bênção de graça. Assim como não existe almoço de graça, não existe bênção divina de graça. Você é que tem que conquistar isso. É a questão do Exatamente. merecimento. Do merecimento. Né? Tu tem que fazer por merecer. A fé sem obras, ela é anulada, morta. é isso que se diz, né? É morta. Então, tu tem que praticar, né? Um exercício da fé constante, né? Conhecer os mandamentos e a leitura da Bíblia, né? Ela tem que ser tratada como uma prática, né? A vida não é teoria, a vida é prática, e nesse momento também é. Então, se as pessoas levassem isso mais a sério, tratassem Deus como realmente Ele merece ser tratado, com certeza as relações teriam um ganho muito grande. Você pode ser um dos heróis da Bíblia, né? Os heróis da Bíblia sempre foram heróis porque eles tiveram o sacrifício. Não existe nada sem sacrifício, Exato. nada de graça. E as pessoas pensam que Deus é misericordioso, é caridoso. Deus é isso aí, mas primeiro é justo. Ele é justo. Exatamente. Ele só vai te abençoar se tu fizer por merecer diante dele. E há uma necessidade muito grande da busca pelo equilíbrio, pela tranquilidade, a paz interior, porque nós estamos vivendo um momento onde temos múltiplos papéis na sociedade, onde a tecnologia afasta cada vez mais, crise e distanciamento. Então, esse resgate é muito importante para as relações. E o mundo está assim como está exatamente por falta de Deus. Tem muitos falsos deuses por aí, que as pessoas adoram, admiram, doutrinas que não tem nada a ver com o Evangelho, né? O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Bíblia, e não do Evangelho segundo isso, segundo aquilo. Não, o Evangelho criado por Deus, que foi trazido, que foi pelos profetas que se inspiraram em Deus. Samantha, tu mudaste a tua vida também, transformaste. Vejo que foi uma grande transformação a partir daí, né? Exatamente, ter a certeza e a clareza que isso é um ponto forte, algo que eu posso levar para as relações profissionalmente, é algo que me maravilhou, assim. Então, não tenho dúvida que vai ser um trabalho muito bonito, já vem tendo resultados assim. Eu comentei com a Lília uma participação em um livro sobre inteligência espiritual versus o coach, né? Uau. Que eles transformam... Sucesso total. Veja só, né, que tu vê assim que na forma como ela vê no olhar dela, no brilho dos olhos dela, que ela tem sede de passar isso para as pessoas também, Exatamente. porque ela sentiu essa diferença. Isso é muito bom. Parabéns. Exatamente. Potencializou ternura, generosidade, sensibilidade. É verdade. Isso aí, vários atributos. Esses são os frutos disso, né? Do Espírito Santo que age. Exatamente. Isso aí, né? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é tudo que nós precisamos, é isso que nós verdade. temos que ter consciência. Ele Né? nos une aqui nesse momento. É verdade. Parabéns. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que está no livro de João, capítulo 15, que diz que Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ele chamava também a rosa de Saron, porque Saron é uma região de Israel que não dá nada ali. Mas Jesus plantou rosa e as rosas mais lindas e perfumadas do mundo são desta região, porque tiveram a unção de Deus. E ele também disse, para complementar essas coisas mais, digamos assim, espirituais, quando a gente fala que Deus
é justo, e antes de ser misericordioso e caridoso, ele dizia assim, lá eu acho que em Neemias, aos que me honram, eu honrarei, aos que me desprezam, serão menosprezados. Amém. Não é verdade? Obrigado pela tua presença aqui. Vai vir mais vezes, né? Eu que agradeço. Qual é o teu contato para o telespectador? Vou deixar o meu contato por e-mail, é samanta@efetivecoaching.com.br. O telefone é 51 8026 0293. Podem entrar em contato comigo quem quiser saber mais sobre inteligência espiritual, alguém que está buscando parceiros para ações sociais e para conhecer o trabalho de coach também. Estou disponível, me procure nas redes sociais. Aí. Que beleza. Vai ser uma bênção ajudar. Voltará, fica porque... Mas antes vamos saber, né, como é, já estamos nesse bloco aí com o coach, né? Qual é o teu assunto de hoje, minha apresentadora e coach? Meu comentário hoje é sobre as expectativas para 2016. Último trimestre do ano, hora de fazer um balanço de tudo o que fizemos de bom em 2015. Esse certamente foi um ano com grandes acontecimentos que deixarão marcas em nossa história pessoal e coletiva. Nosso país sofreu com escândalos, roubalheiras, hipocrisias e tudo isso automaticamente afetou de maneira negativa as nossas vidas pessoais enquanto cidadãos que somos. A desmotivação predomina nas empresas, escolas e lares, pois já não temos mais bons exemplos a seguir. O Estado, que seria o nosso ditador de regras e o qual deveríamos reverenciar, vive cenas ridículas e deprimentes. É hilário falar no contexto político que presenciamos e é deprimente reconhecer que as limitações que nós teremos de enfrentar para sobreviver diante de tanta adversidade, independente se falamos enquanto pessoas físicas ou jurídicas. E apesar de não podermos evitar tudo isso, nos resta ainda refletir sobre tudo aquilo que nós podemos retirar de aprendizagem e, principalmente, o que nós podemos transformar em vibração positiva para as nossas vidas. Para isso, é preciso parar, pensar, agir, mas principalmente reagir. Sim, é preciso reagir. A grande maioria das pessoas está tão envolvida na crise que esquece de acreditar em si e em toda a sua potencialidade. Deixa-se levar pela pressão externa e se desnorteia. Lembre-se de que pensar pequeno ou grande lhe dará o mesmo trabalho, porém, a diferença está nos resultados e ela é enorme. E somos nós quem permitimos que os acontecimentos nos abalem, porque nós temos a capacidade de selecionar os nossos pensamentos, temos a fantástica habilidade em aprender com erros e definir o que pode ser feito de diferente e de melhor. Basta vontade e determinação. E então, quais os aprendizados que podes retirar de 2015 para tornar o seu 2016 ainda melhor? É isso, Silvio. Tá bom, belíssimo comentário. Mas hoje temos o espaço do coach aqui, né? E mais uma beldade de coach. Hoje a Priscila vem para falar de duas novidades para nós. E uma delas é sobre o curso aí que vai acontecer no dia 7, né, Priscila? Isso aí, 7 e 8 de novembro, lá no Blue Tree, nós vamos estar dando o curso de coaching nutricional. Lá no Blue Tree aqui em Porto Alegre, na Borges de Medeiros. Na Borges ali, né? É específico para nutricionistas e acadêmicos em nutrição que estejam no último semestre ali, que já estejam cursando o estágio. Por que isso, né? Porque a gente faz muita vivência lá, então eles aplicam as ferramentas e aprendem para poder aplicar com os pacientes. Então é bom terem já esse contato com o paciente para poder depois praticar, né, as ferramentas que são ensinadas. E até mesmo porque o coaching ele vai abrindo muito mais mercado para o profissional, né, da nutrição. O que eu percebi quando eu assisti o curso da Priscila, da outra vez, na outra turma, foi que, na verdade, elas tinham muitas queixas de fidelização do paciente. E o coaching acaba atuando justamente nessa defesa que a pessoa tem de muitas vezes não querer voltar na nutricionista, porque a Nutri, ela tem a fama de ser aquela que castra, né? Exatamente. Essa é uma das nossas chamadas para o curso, né? Como fidelizar o teu paciente, como fazer ele retornar à tua consulta e se manter motivado no plano alimentar, né? Então, é isso que a gente ensina muito lá para as nutricionistas. E o outro projeto Encharqueadas? E o outro projeto Encharqueadas é o programa Emagrecer. Ele é voltado para pacientes e pessoas que desejam emagrecer com saúde, né? Ele é feito, então, em conjunto comigo e com a psicóloga lá de Encharqueadas, a Ana Carla.
Então, a gente montou um programa onde une nutrição, psicologia e o coaching. Então, a gente vai aplicar ferramentas com os pacientes num programa de 12 consultas, uma vez por semana lá em Charqueadas, no Clube Nosso comentarista Irati. de mercado imobiliário aqui diz que já está inscrito, que ele Já está precisa... inscrito, tá vai inscrito. até Charqueadas para participar de um programa desse. precisando Garanto que é em emagrecer, função né? das Emagrecer. profissionais, só pode. Pri, obrigado pela tua presença aqui, então, né? Eu que agradeço essa oportunidade. Então tá certo. Volte, né? Volte sempre, sempre é bem-vindo Com aqui no certeza. programa. Bom, um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.